Salve galera do canal do Medeiros, mais um vídeo aqui no canal do Medeiros pra gente conversar sobre Botafogo de futebol e regatas. Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo, e o meu compromisso com você é trazer informações, conteúdos diários sobre o Glorioso aqui no YouTube. Se você está conhecendo o nosso canal agora, se inscreva nele, ative as notificações, deixe um like nesse vídeo aqui para o YouTube divulgar para outros irmãos de camisa botafoguenses. E se você também não conhece o nosso trabalho nas outras redes sociais, nos siga lá no Instagram e também no Twitter, @Canal do Medeiros. Sempre é o mesmo user, Canal do Medeiros, em todas as redes sociais. Combinados? Cara, eu tenho dois assuntos para falar aqui, entendeu? Eu falei da Ponte Preta mais cedo um pouco. Pessoal, fala aí como é que o Botafogo pode ter chances de acesso aí já nesse jogo contra a Ponte. Como é que tá essa situação? Não entendi direito. Tem chances de acesso já matemáticas nessa rodada? Não tem? Como é que funciona? Explica pra gente, Medeiros. Vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, tá? Vou explicar detalhadamente o que o Botafogo precisa para ter o acesso já nessa quinta-feira confirmado. Beleza? E outra coisa... Outro assunto, né, que eu vou falar hoje, é sobre o Luiz Oyama. Colocou uma dúvida tremenda na cabeça do Anderson Moreira e eu vou explicar também o porquê. Segura aí, primeiro vai rolar a nossa vinheta, depois a gente volta pra gente bater um papo aqui. Voltando depois da nossa introdução aqui pra gente continuar falando de Botafogo, né? Primeiro eu vou falar sobre essa tabela, cara. Eu vou botar a tabela da Série B pra vocês aqui, pra vocês entenderem como é que tá a situação. Primeiro lugar tá o Botafogo com 62 pontos e 34 jogos disputados. Segundo lugar, Coritiba, 61 pontos, 34 jogos. Terceiro, Avaí, 58 pontos, 35 jogos. Já jogou na rodada com o CSA. Quarto lugar, CSA com 55 pontos, 35 jogos. Atenção aqui, hein? No CSA a gente já começa a ter uma atençãozinha para eu explicar para vocês como é que vai funcionar. Quinto lugar, Goiás, 55 pontos, 34 jogos. Ou seja, um jogo a menos que o CSA. E o CRB, sexto lugar, 54 pontos com 34 jogos. E o Guarani, 53 pontos em sétimo com 34 jogos também. Matheus, como é que vai funcionar então aí pro Botafogo conseguir o acesso aí de forma matemática, né? De forma confirmada na quinta-feira. Amanhã, cara, na quarta-feira, a gente tem duas partidas. A gente tem CRB e Londrina às 9h30 e Goiás e Coritiba, um confronto direto ali em cima, também às 9h30. Então, no mesmo horário, esses dois jogos vão acontecer amanhã. O Botafogo só joga quinta-feira, então amanhã vai ser um dia crucial. Por quê? Se algum desses jogos aqui acontecer o que o Botafogo precisa, é só o Botafogo vencer na quinta-feira a Ponte que está confirmado o acesso. Se o CRB não ganhar do Londrina, empatar ou perder, tá? Se não ganhar do Londrina, o Botafogo só precisa ganhar na quinta da Ponte Preta para subir, matematicamente. Ou se o Goiás não ganhar do Coritiba, também o Botafogo vencendo na quinta, o Botafogo sobe matematicamente. Eu vou explicar o porquê. Porque o que acontece aqui? O Guarani é o sétimo lugar com 53. Por que eu não contei com o Guarani? Se o Guarani vencer todas as próximas 4 partidas, ele pode chegar a 65 pontos. O Botafogo tem 62, se vencer a Ponte chega aos mesmos 65 pontos. Porém, o Botafogo iria para 19 vitórias. E o Guarani iria para 18 vitórias se ganhasse as próximas 4 partidas. Ou seja, critério de desempate, o Guarani não passaria mais o Botafogo. Então, o Guarani descartado. O CRB tem 54 pontos. Então, o CRB não vencendo a partida contra o Londrina e o Botafogo vencendo a Ponte, não tem mais chances do CRB passar o Botafogo. É o mesmo caso do Goiás. Se o Goiás não vencer o Coritiba e o Botafogo vencer a Ponte, não passa mais também. Então, um ou outro, se acontecer, o Botafogo não tem como mais sair do G4. Por isso, matematicamente, o Botafogo estaria na primeira divisão. Então, amanhã é secador ligado para cima de CRB e Londrina ou Goiás e Coritiba. Eu acho que Goiás e Coritiba pode dar bom, hein? CRB e Londrina, acredito até que o CRB vai ganhar essa partida. Agora, Goiás e Coritiba tá com a cara de um empate esse jogo
E aí, se esse jogo empatar, por exemplo, é só o Botafogo vencer a Ponte Preta na quinta-feira, que estará confirmado o acesso do Glorioso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Cara, ansiedade enorme, já disse para vocês aqui que eu vou para Campinas, e nós já vamos para Campinas sabendo que se vencermos, matematicamente estaremos na Série A. Então, é uma ansiedade que está batendo enorme, mas é isso. Na segunda-feira tem jogo contra o Operário no estádio Newton Santos. Quase 10 mil ingressos já estão vendidos. A leste inferior está esgotada, só sobram ingressos para norte, para oeste. Ou seja, compre o seu ingresso, cara. Se não acontecer contra a Ponte Preta, vai acontecer contra o Operário. Não perca o jogo do acesso. Vá para o estádio. Se você tiver com condições, vá para o estádio apoiar o Botafogo nesse momento de retomada do clube, de volta para a primeira divisão. Beleza? Esse é o meu recado para vocês. Segundo assunto, vamos falar agora de Luiz Oyama e o problema que ele tá dando para a cabeça do Enderson Moreira. Cara, vamos lá. O Oyama, ele já chegou a ser titular do Botafogo. Mas ele estava sendo titular do Botafogo numa época ao lado do Barreto. O Barreto é um titular incontestável do Enderson Moreira, né? Difícil o Barreto ficar fora e o Enderson Moreira gosta do futebol do Barreto. Porém, o Barreto ele tem um estilo mais destruidor de jogadas, né? O famoso pitbull, né? Aquele volante mais de marcação. O Oyama já é um cara já mais de passe. Apesar de ele ter bons números de desarmes, de roubada de bola, o Oyama se destaca mais pelo passe. A gente viu isso contra o Vasco. Passes perfeitos, lançamentos. Então, assim, o Oyama é um cara mais de construção. Apesar de ser melhor jogando de primeiro volante, fazendo a saída de bola. Então, essa é a dor de cabeça que está no Enderson Moreira. Por quê? O Oyama, quando ele jogou de segundo volante, ele não foi mal. Só que ele não se destacou. Ele até fez um gol ou outro, eu lembro de um gol de fora da área que ele fez muito bonito, mas ele não foi destaque do time. Não foi craque do jogo jogando de segundo volante. O Pedro Castro naturalmente voltou de lesão e retomou sua posição. E o Oyama voltou para a reserva. Só que o Oyama, dessa vez, jogou ao lado do Pedro Castro e fez sua melhor partida com a camisa do Botafogo contra o Vasco. E aí ele coloca uma dúvida na cabeça do Enderson Moreira. Oyama ou Barreto? O Barreto sempre foi o titular e eu acredito que continue sendo o titular, porque o Enderson Moreira gosta muito dele. Mas o Oyama, na posição que o Barreto joga, como primeiro volante, fazendo a saída de bola, ligando o contra-ataque, ele vai muito bem. Os passes do Oyama, dificilmente o Barreto conseguiria dar contra o Vasco. Se fosse o Barreto ali contra o Vasco, dificilmente aquelas assistências aconteceriam. Não por conta do Barreto ser ruim, não, mas é por estilo de jogo. O Barreto não tem esse estilo de construção, ele é mais destruidor mesmo, de pegada, marcação. São dois jogadores de estilos completamente diferentes. E hoje o Enderson Moreira está com essa dúvida, porque o Oyama colocou uma pulguinha atrás na orelha dele. Qual dupla de volantes você, torcedor do Botafogo, acha que seria melhor? Oyama ou Pedro Castro? Barreto e Pedro Castro. Oyama e Barreto. A gente tem algumas opções. O Botafogo já jogou com todas elas. Contra o Vasco foi Oyama e Pedro Castro. Perfeito. Barreto, até ficar suspenso, também estava perfeito, jogando muito bem. E essa dúvida está na cabeça do Enderson Moreira, pelo que eu pude conversar. Dor de cabeça boa, né, professor? Tem aí opções para você escolher. Escolha a melhor possível. Eu digo o seguinte, não dá pro Oyama ser reserva, meu amigo. Arruma um jeito que o Oyama tem que entrar nesse time. Ah, não quero tirar o Barreto. Vai ter que tirar o Pedro Castro. Ah, mas no Pedro Castro... Irmão, Barreto, o professor Enderson Moreira tá contigo. Mas eu, na minha opinião, acho que o Oyama não pode ser reserva nesse time. E você, o que acha? Deixe seus comentários aqui.